Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. No exterior, cursou técnicas de intervenção contra terrorismo em Nihaid, na polícia francesa. Curso de resposta ao terrorismo no Centro de Estudos da Ásia e do Pacífico, no Exército dos Estados Unidos. Curso de resposta ao terrorismo suicida na OTAN, Turquia. E curso de ações contra o terrorismo global na ONU. Ao longo da sua carreira, desempenhou as seguintes funções: instrutor do curso de Comandos e Forças Especiais, comandante do destacamento contra terrorismo, coordenador da Segurança Presidencial, observador militar no Sudão, oficial de ligação militar no Sudão do Sul, oficial de Estado-Maior do Comando de Operações Especiais, analista de inteligência do Centro de Inteligência do Exército e comandante do 12º Batalhão de Infantaria de Montanha. O Coronel Lawrence está designado para exercer a função de adido do Exército junto à República da Indonésia a partir de junho do corrente ano. Com a palavra, o Coronel Lawrence. General Eustáquio, senhores aqui presentes, companheiros de nações amigas que nos acompanham, uma boa tarde a todos. Não poderia deixar de iniciar minhas palavras cumprimentando a Escola Superior de Guerra pela brilhante iniciativa de fazer um seminário desta magnitude, trazendo para o mundo acadêmico experiências reais para que nós possamos debater e, com isso, todos possamos crescer. Então, parabéns à ESG por essa brilhante iniciativa. Fui orientado aqui pelo Coronel Freire para falar despacito. Não é uma característica minha falar devagar, vou me esforçar. Se eu me empolgar, por favor, o pessoal que está nos acompanhando pela videoconferência, mandem um WhatsApp aqui para puxarem minha orelha e eu tentar falar mais devagar. Ainda estamos sem o controle da apresentação. Ok. O tema que me foi proposto pela ESG foi falar sobre grupos terroristas transnacionais, tipologia, objetivos e sua metodologia. Ao começar a preparar essas transparências, me deparei com o seguinte dilema. Nós temos uma assistência totalmente heterogênea. Tem pessoas que já se aprofundaram no estudo do terrorismo, tem pessoas que ainda são um tanto quanto leigas, estão buscando mais conhecimento. Então, eu vou navegar sobre o tema, me permitindo não me aprofundar no histórico daquele grupo. Hoje, com um pouco de boa vontade, ao entrarmos no Google e teclarmos Estado Islâmico, temos muito boas matérias e artigos contando a história do grupo. Então, eu vou trazer algumas ideias significativas, justamente para despertar o interesse dos senhores para alguns pontos que eu considero relevantes. Me proponho atingir o seguinte objetivo ao final dessa 1 hora de apresentação: apresentar as características e os aspectos específicos dos principais grupos terroristas transnacionais da atualidade. Falamos de principais grupos terroristas, estamos nos referindo particularmente a 3 que nos chamam a atenção: Estado Islâmico, Al-Qaeda e Hezbollah, cujo qual eu, como vou demonstrar mais para frente, tenho algumas ressalvas para interpretá-lo como grupo terrorista na atualidade. Acho interessante também, e faço questão de compartilhar com vocês, algumas experiências que tive desde os Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos 2016. Pude estar como uma testemunha ocular do quanto evoluímos na prevenção e o combate ao terrorismo ao longo desses grandes eventos. E falo com orgulho de que nada aconteceu no Brasil, nesses grandes eventos, por uma eficácia de um trabalho que foi bem desenvolvido. Vamos seguir o seguinte sumário: uma introdução, no desenvolvimento, alguns aspectos centrais da doutrina, onde eu tenho que falar isso. Nós estamos vindo de escolas diferentes, nossas doutrinas são diferentes. Isso foi muito claro quando nós sentamos para debater como combater o terrorismo durante os Jogos Olímpicos. Eu falava uma coisa, o companheiro da Marinha estava entendendo outra.
companheiro da polícia estava entendendo outra. Nós não temos uma doutrina única. Então, é importante que eu bata em alguns aspectos da doutrina, porque eu vou me basear na doutrina do Exército Brasileiro para tocar a palestra. Vamos falar dos principais grupos da atualidade e, por último, uma conjuntura atual onde eu vou trazer algumas ideias para nós debatermos em conjunto. Dentro da introdução, falamos de David Rapaport, que em dezembro de 2001 escreveu um ensaio sobre as 4 ondas do terrorismo contemporâneo. Fundamental para qualquer um que queira estudar terrorismo. Quem não leu ainda, anote, baixe pela internet e leia. No seu ensaio, ele bate 4 ondas do terrorismo. Começa com o terrorismo anarquista, na Rússia. Pós-Primeira Guerra Mundial, ele bate no terrorismo nacionalista e anticolonialista, passado pela África e pelos países da Ásia. Entra na Guerra Fria, em organizações da esquerda revolucionária. E em 1979, com a Revolução Iraniana, se inicia o terrorismo proveniente de grupos extremistas de inspiração islâmica, que é a onda que nós estamos vivendo. Fundamental nós entendermos essas ondas, porque os combates, a prevenção e o combate são diferenciados em cada onda dessa. Alguns estudiosos já olham para esta 4ª onda e dizem que com o advento do Estado Islâmico, com um grupo terrorista estabelecendo um Estado, iniciamos uma 5ª onda. Eu, particularmente, ainda olho para o Estado Islâmico como proveniente desta mesma 4ª onda. Aí é análise, é percepção. Tá? Então fica essa deixa. A título de introdução, quem quer se aprofundar, leia este ensaio. Eu, durante a apresentação, vou fazer algumas considerações sobre este ensaio. Travou de novo. Ainda a título de introdução, quer entender da 4ª onda do terrorismo, o terrorismo proveniente do extremismo radical de religião islâmica, tem que se entender do Oriente Médio, conforme conversava com o coronel. Se nós não entendermos do Oriente Médio, nós não vamos entender algumas coisas significativas no terrorismo islâmico. Então, em que pese Rússia e Estados Unidos manejarem o tabuleiro, se nós não entendermos uma guerra fria existente entre a teocracia xiita iraniana e o reinado sunita saudita, se nós não entendermos por que um está de cada lado, quais são os seus objetivos políticos, nós não vamos entender alguns objetivos de determinados grupos. Quando começarmos a estudar isso um pouco mais, vamos entender por que determinados países de origem islâmica sunita, em determinados teatros de operações, como a Líbia e o Egito, estão de lados opostos também. Política, briga de poder e etc. Temos que entender as relações de interesses entre grupos terroristas. Por que será que um grupo terrorista xiita, Hezbollah, tem interesse em apoiar um grupo terrorista sunita palestino chamado Hamas, se são de origens diferentes? Por que será que um Estado Islâmico sunita tem dificuldades em se adequar com um Hamas também sunita? Entendam o Oriente Médio para entender essas nuances, para poderem aprofundar o assunto. Não é o objetivo da palestra, poderíamos ficar aqui 1 hora falando só sobre o Oriente Médio, que é um assunto que muito me agrada. Mas tem que entender o Oriente Médio para entender as nuances do terrorismo extremista islâmico. Termino aqui a minha introdução. Vamos entrar, então, batendo alguns aspectos sobre a doutrina do Exército Brasileiro sobre prevenção e combate ao terrorismo. Então, no Exército Brasileiro não existe, vamos falar de terrorismo, vamos falar de antiterrorismo, vamos falar de contra-terrorismo. O grande tema é prevenção e combate ao terrorismo. É assim que nós olhamos para o tema. Quando nós olhamos para o tema prevenção e combate ao terrorismo, 4 atividades básicas intercaladas têm que ser levantadas. Atividade de inteligência, uma atividade que chamamos de antiterrorismo, uma atividade que chamamos de contra-terrorismo, que pode ser proativo e reativo, vou meter isso mais à frente, e o gerenciamento das consequências. Temos que entender essas 4 atividades para poder pensar em erradicar este problema.
Até imagino que os companheiros de língua espanhola tenham dificuldade em entender uma diferença entre antiterrorismo e contra, uma vez que o sufixo significa a mesma coisa. Vou tentar explicar para vocês o que significa cada uma dessas atividades. Iniciamos com a atividade de inteligência. É do conhecimento de nós todos, a atividade de inteligência. A título de apresentar para os senhores, vamos basicamente ver a atividade de inteligência em 3 momentos, em 3 níveis. Num primeiro momento, onde nós nos debruçamos sobre o que está acontecendo lá fora, quais as consequências do que está acontecendo lá fora para a realidade brasileira, vamos chamar de uma inteligência estratégica. Temos que ter analistas que olham para fora e projetam as consequências do que acontece lá fora aqui dentro. Primeira coisa, inteligência estratégica. Segunda atividade, uma atividade dentro da inteligência muito específica, chamada de contra-inteligência, onde eu levanto vulnerabilidades. Quais são as vulnerabilidades de uma Avenue Olímpica, por exemplo, de um estádio de futebol, de um local onde vai passar um comboio? E, por último, a inteligência tática. Eu ter banco de dados de possíveis terroristas que tenham entrado, controle de armamentos que tenham sido roubados, controle de explosivos que tenham sido roubados, de tal forma que eu identifique que um potencial ato terrorista vai acontecer. Então, isto é inteligência. Vamos para atividades de antiterrorismo, medidas passivas e dissuasórias. Não peguei armas. São atitudes que eu tomo que evitem que um atentado terrorista ocorra. Contra-terrorismo, medidas ativas e repressivas. Homens de preto pegam suas armas e vão eliminar terroristas ou capturar terroristas. Proativo, se eu evito que o atentado ocorra. Reativo, o atentado ocorreu, eu tenho que pegar quem fez. E gerenciamento das consequências, todas as atividades após o atentado terrorista. Medidas forenses, acionamento de médico e por aí vai. Vou me debruçar sobre as 4 com imagens para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Vamos acompanhar lá, por favor, volta um pouquinho. Aquele lá em português, vamos acompanhar lá, por favor. Aqui está difícil de ler, mas nós estamos vendo aqui recrutamento, infiltração de células e autorradicalização. As formas que os terroristas surgem. Ao longo do nosso seminário vão ter palestras específicas sobre cada módulo desse. Como surge o terrorista. Tá? Basicamente, vamos ficar com essa ideia na cabeça. Ele pode surgir através de uma autorradicalização, que está acontecendo hoje em dia. Ele pode surgir através de uma infiltração de uma célula. Ele pode surgir através de um recrutamento. Você vai fazer algo para mim. Ok? E aí ele faz o atentado terrorista. Explode a bomba, entra em determinado local atirando e por aí vai. Para ele executar o atentado terrorista, ele passa por 7 fases que nós dividimos para facilitar o nosso estudo. Lembro bem o detalhe que o Visaco falou ontem. Nós, do lado de cá, para facilitar a doutrina, dividimos em fases. Nada impede que ele pule da primeira para a 7ª e volte para a 3ª e 4ª. Ele não tem regra, nós é que estamos tentando entender o problema. E aí ele passa por 7 fases. Seleção ampla de alvos, reconhecimento de inteligência e vigilância, seleção de um alvo específico, vigilância pré-ataque e planejamento final, faz o seu ensaio se for possível, executa a sua ação e faz a sua evasão e explora na mídia. Então essas seriam as fases de um atentado terrorista. Ok? Onde entra a inteligência e o antiterrorismo? Com medidas passivas e dissuasórias, com o objetivo de impedir que o atentado ocorra. Então, quando eu faço um controle de aeroporto e checo em detectores de metais antes de entrar no avião, eu estou com medidas passivas. Isso é antiterrorismo. Quando eu faço um controle de imigração por intermédio de acompanhamento do visto de onde a pessoa está vindo, eu estou fazendo medidas passivas, não estou pegando em armas. Ok? Inteligência identificou o antiterrorismo, não conseguiu deter, entra em ação o contra-terrorismo proativo. Equipes táticas vestidas de preto vão chutar a porta e vão realizar um aprisionamento. Proativo, evito antes que a explosão ocorra, antes que o assassinato ocorra. Aconteceu o assassinato. Reativo. Tenho que ir atrás o mais rápido possível para terminar aquela sensação de insegurança que uma cidade vai estar acometida. Aconteceu o atentado, entra em ação o gerenciamento das consequências. Estamos na mesma página, entendemos até agora as 4 atividades básicas, todas são complementares. Se nós não entendemos que elas são complementares, sempre vai estar capenga de algum lado. Vamos tentar exemplificar isso. Antiterrorismo, medidas passivas e dissuasórias. Aqui está o palco da missa na Jornada Mundial da Juventude em Copacabana.
forças militares fazendo o trabalho de varredura anti-DQBRN e anti-explosivo. Uma vez feito o trabalho de varredura, toda a área é cercada e a entrada é única, passa por detectores de metais. Ou seja, eu tenho ambientes controlados. Foi assim nos Jogos Olímpicos, foi assim no estádio Maracanã, foi assim no estádio de Belo Horizonte, foi assim na Vila Olímpica. Nas áreas onde eu não tenho um ambiente controlado, eu tenho um ambiente não controlado, eu aumento a minha segurança ostensiva. Pode ser com forças militares, como está acontecendo na França, ou como forças policiais, guarda municipal, de tal forma a dissuadir aquele camarada de realizar o seu atentado. Então, senhores, vejam, estão armados, mas não estão armados com o objetivo de atirar, estão armados com o objetivo de dissuadir. Isso nós chamamos de antiterrorismo. Claro está? Passamos, então, para o contra-terrorismo, atividades ativas e repressivas. Muito claro. Proativamente, me adianto ao ato hostil e impeço que ele ocorra. Reativamente, ele já ocorreu, vou buscar. Então, aqui exemplos de contra-terrorismo proativo. Polícia canadense realizando o aprisionamento de um suspeito que pretendia realizar um ataque terrorista. Foi proativa. Se o Estado decidir assim ser, pode ser proativo, no sentido de mandar suas forças militares para o Afeganistão para destruir bases de treinamento lá. Estou sendo proativo ao extremo. Impedir que eles venham para cá, vou destruir lá. Forças armadas dinamarquesas no teatro de operações afegão. Ou vou ser reativo, o exemplo clássico foi o que aconteceu em Boston. A explosão aconteceu, tenho que movimentar todas as minhas forças para correr atrás dos irmãos Tsarnaev. E aquele período que durou mais ou menos 2 a 3 dias, a sensação de insegurança e de desconforto de quem estava na cidade, principalmente quem estava nesse bairro onde ele se escondeu dentro de um barco. Preciso dar resposta. Mas lembro que, no contra-terrorismo reativo, nós já perdemos. O atentado já aconteceu. E o gerenciamento das consequências. Isolamento da área de ocorrência, socorro às vítimas, empregos de equipe de busca, remoção de escombros, emprego de expert em defesa da QBRN, controle de danos, trabalhos forenses e comunicação social. Desculpa despacidamente, mas vamos lá. Se os senhores forem observar, cada linha dessa é de responsabilidade de uma agência. Isolamento da área de ocorrência, Polícia Militar, Guarda Municipal. Socorro às vítimas, equipes médicas de saúde, Corpo de Bombeiros. Emprego de equipes de busca e resgate de sobrevivência, Defesa Civil, Bombeiros. Remoção de escombros, Defesa Civil. Equipes de QBRN e antidispositivos explosivos improvisados, equipes da Polícia Federal, equipes do Exército Brasileiro. Controle de danos, trabalhos forenses, Polícia Civil e Polícia Federal. Ou seja, para que essas pessoas trabalhem muito bem em conjunto num ambiente de caos e de insegurança, é preciso que elas tenham protocolos de entendimento de como trabalhar em equipe. Na hora, é difícil sair. E isso foi um trabalho detalhado feito antes da Copa do Mundo e antes dos Jogos Olímpicos. Se alguma coisa acontecesse, o que a minha instituição seria responsável por fazer? Se esses protocolos não estiverem bem treinados, bem ensaiados, bem escritos, vamos bater cabeça. Se não tiver um centro de comando e controle que faça essa articulação, vamos bater cabeça. Se não tiver bem definido quem é o gerente da crise, vamos dar ordens que se complementam e às vezes se chocam. Ou seja, vamos bater cabeça. Então, importantíssimo termos esses protocolos muito bem escritos. E aí foi o que o Visaco falou ontem. Faço um link com o que ele disse sobre o crime organizado. A partir do momento que nós temos estruturas do crime organizado em determinadas cidades brasileiras e as polícias são estaduais, nós já estamos nos chocando. Então, nós tivemos que fazer um trabalho detalhado desse para cada estado da federação onde teve competição esportiva durante a Copa do Mundo, onde teve competição de futebol durante os Jogos Olímpicos também. Porque cada estado tem estruturas similares, mas não tão iguais, ou seja, requerem um trabalho de planejamento específico. Ok, dentro da doutrina? Até agora todo mundo acompanhando o raciocínio? Mais devagar, mano. Vamos lá. Ainda dentro da doutrina, vou me ater a um assunto que é de uso comum das polícias militares, mas que, de repente, para os outros aqui presentes, vou estar falando pela primeira vez. É algo que chamamos de alternativas táticas.
Alternativas táticas nada mais é do que uma cartilha de procedimentos em situação de crise com reféns. Ela segue 4 passos. Uma negociação que pode ser real ou tática. Negociação real. Eu negocio com o terrorista para que ele liberte um refém. Negociação tática. Eu procuro conduzir todos os terroristas para um determinado cômodo para facilitar a minha entrada tática. Eu converso com o terrorista para descobrir qual o potencial de armamento que ele tem, se ele tem explosivos ou não. Estou fazendo uma negociação com o objetivo de obter informações. Situações de crise com reféns, mediante negociação, diria aqui num chute aproximado que 80% das situações usuais são resolvidas com negociação. Emprego de agentes químicos, muito comum ainda em eventos com reféns em presídios. Emprego de atiradores e sniper, atirador de longa distância pode fazer eliminação e realizar um tiro de comprometimento, como nós chamamos. E uma ação tática significa a entrada tática da equipe para fazer um aprisionamento. Dentro desta cartilha, 2 ideias são fundamentais em importância. Não transformar uma crise estática em uma crise dinâmica. Se a crise está acontecendo aqui, o negociador solicita um carro ou um ônibus para pegar um helicóptero, eu procuro evitar isso, senão aquela crise estática se transforma em uma crise dinâmica, eu tenho que isolar todo aquele caminho, ou seja, aumento o meu trabalho. E jamais transformar um problema em 2 problemas. Somos 2 sequestradores ou 2 terroristas, vamos nos dividir para fazer alguma coisa. Eu tinha uma crise estática, transformo numa crise dinâmica e tenho que controlar 2 movimentos. Então, eu procuro evitar isto. Então, normalmente, lembram daquele terrorismo que eu falei de 3ª geração durante a Guerra Fria? Estas eram as técnicas empregadas naquela época. Naquele período, no final da Guerra Fria, eu comandava o destacamento contra terrorismo do Exército Brasileiro. Numa mesa atrás, num armário atrás da minha mesa, eu tinha as plantas baixas de todas as embaixadas brasileiras. Era o cenário que nós vivíamos. A Embaixada de Londres foi invadida por iranianos. A Embaixada do Japão foi invadida por terroristas do Tupac Amaru. Ou seja, este era o nosso cenário. Este cenário mudou. Na 4ª geração não se negocia mais. Foi uma mudança significativa nas ações terroristas. O terrorismo deixou de ser uma ação tática, onde eu negociava a libertação de alguns reféns, e se tornou uma ação estratégica. Eu simplesmente explodo e já transmiti a minha ideia. Então, isso foi uma mudança significativa que aconteceu com o 11 de setembro. Isso aqui deixou de ser empregado? Absolutamente. As situações com reféns em sequestro, em assaltos a banco, em drogados que sequestram as suas mães em virtude do dinheiro para comprar droga, isso aqui continua sendo uma rotina nas polícias militares, nas polícias civis. No entanto, uma capacitação a mais tem que ser. Onde vemos cenários como o Bataclan da França, por exemplo, não há espaço para negociação. Se eu perder tempo montando o teatro para negociar, mais pessoas irão morrer. Uma entrada tática tem que ser realizada de imediato. Ou seja, aquelas informações de inteligência que eu tenho que chegar ao meu centro de comando e controle para eu decidir que atividade eu vou empregar. E aí aconteceu algo significativo, os companheiros espanhóis que estão nos observando vão lembrar. Fruto do atentado terrorista da Al-Qaeda ocorrido em 2004 contra trens espanhóis na cidade de Madrid, que não foram atentados suicidas, foram bolsas que foram abandonados, após um mês de contra-terrorismo reativo, ou seja, vamos achar quem são os terroristas, acharam os terroristas. Eles estavam numa cidade satélite espanhola chamada Leganés, neste andar aqui. A polícia, na época, fez o quê? Vamos cercar, vamos negociar e vamos prendê-los. Era essa a nossa doutrina. Quando cercou, negociou para tentar prendê-los vivos, o que eles fizeram? Se autoimolaram, se suicidaram. 7 mortes, esse é o resultado da explosão. Ou seja, as forças de segurança espanholas pagaram com a vida. Isso foi um gatilho. Opa, não podemos mais negociar, já que eles morrem, já que eles não têm nada para ganhar negociando. Então, aumenta a nossa dificuldade. Isso continua existindo. Mas, outro cenário é incluso nesse ambiente. Então, qual deveria ser a ação naquela época, que hoje está muito claro, obviamente naquela época não era tão claro assim. Era esperar que os 7 saíssem desse apartamento, fossem comprar pão, fossem no supermercado, fossem fazer alguma coisa, e aí fazer os seus aprisionamentos fora do local de homicídio, onde eles tinham explosivos. Ou seja, eu estava transformando uma crise estática numa crise dinâmica, eu estava transformando um problema em 7 problemas.
mas era a forma mais clássica e mais segura para as equipes de segurança de realizar o aprisionamento. Isto é doutrina. Claro está? Claro está? Ok. Então, já que demos um sobrevoo sobre doutrina, vamos entrar nos grupos propriamente ditos. Antes disso, já é passando. Lei de terrorismo que o Brasil conseguiu assinar em março de 2016. Proposta de lei essa, que ficou engavetada com o presidente Fernando Henrique, que ficou engavetada com o presidente Lula, que ficou engavetada com a presidente Dilma. Veio a sair 4 meses antes dos Jogos Olímpicos. Deus sabe a pressão de todos os órgãos que precisavam desta lei para trabalhar. Eu fui uma testemunha ocular de quanto o Exército Brasileiro se engajou pessoalmente para que esta lei viesse, ligações telefônicas, lideranças partidárias e por aí vai. A lei veio. E aí percebam os companheiros magistrados a nuance da lei. Atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Aí vai a nuance de quem julga. Aquele camarada que entrou numa boate GLS-BT em Orlando, entrou atirando, a boate era GLS-BT. Discriminação de gênero não está aqui. É uma nuance da lei. Mas, ao mesmo tempo, como ele entrou atirando, gritando Allahu Akbar, então é terrorismo porque é uma discriminação de religião. É uma nuance da lei, não estou dizendo que está certo ou está errado. Vai depender de quem for interpretar. Nós voltemos ao caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro no ônibus 174, não existia lei ainda. Vamos supor que quando ele botou a cara para fora, ele gritasse, aleluia, irmão. Era um preconceito religioso? E se ele gritasse, viva Exu Caveira, será que era um preconceito religioso? É a nuance de quem está interpretando. Ok? Aos 44 do segundo tempo, o presidente Dilma estava para assinar a lei, ela cortou os atos preparatórios. E aí, haja ligação telefônica para convencer de que os atos preparatórios são fundamentais para o terrorismo moderno. Eu ter poder de interferir na ação antes que o atentado ocorra. Por nossa sorte, isso, óbvio que não foi a presidente, foi uma equipe de assessores da Casa Civil, mas foi muita conversa para que os atos preparatórios voltassem à lei. E foi graças à existência dos atos preparatórios na lei que a Operação Hashtag veio e 8 pessoas se encontram presas hoje por planejarem ou especularem sobre um atentado terrorista nos Jogos Olímpicos. Ponto para todo mundo, quem fez a lei, quem prendeu e quem identificou. Infelizmente, ainda tinha nesse pacote apologia ao terrorismo. Isto foi cortado. Então, hoje eu posso chegar no Facebook e tirar uma foto com a bandeira do Estado Islâmico. Isso é apologia, não é crime. Tá? Então, independente de prós e contras, a lei veio. A lei foi eficaz quando teve que ser aplicada. Ainda bem que ela esteve. Então, isso foi que ela existiu. Isso foi um bastidor de Jogos Olímpicos que quem viveu pôde ver a dificuldade que foi criar essa lei. Mas ela veio, existe. Ok. Passamos para a segunda parte, a parte mais importante da nossa apresentação. Vamos falar de grupos terroristas transnacionais. Esse foi o objetivo que me apresentaram. Acho que ao longo do seminário vão entrar em grupos específicos regionais, na África, na Ásia e por aí vai. Então eu vou fazer um sobrevoo sobre os grupos terroristas transnacionais. Chama atenção para isso aqui. Estamos falando de grupos terroristas como o IRA e como o ETA, de segunda e terceira geração, onde eles tinham uma hierarquização. Um conselho de guerra, regimentos divididos em comitês e unidades autônomas. Quando olhamos para isso aqui, enxergamos exatamente batalhões de infantaria. Eles eram assim, via de regra com apoio logístico e tracejado um partido político que dava legitimidade à causa. Esse era o objetivo dos grupos terroristas de segunda e terceira geração. Entramos na quarta geração, este método não se aplica mais. E aí, até a gente entender o terrorismo de quarta geração, perdemos um tempo. Vamos lá. Extremismo religioso proveniente da Al-Qaeda. Alguns não gostam dessa palavra, eu particularmente gosto. Olho para a Al-Qaeda como um grande franchising.
O objetivo dela, diferente do Estado Islâmico, como nós veremos mais para frente, que foi delimitar um Estado Islâmico, o objetivo dela foi diferente. Ela estabeleceu em 34 países núcleos. E o objetivo era que esses núcleos crescessem em seus países, virassem teocracias, ou seja, a Sharia era implantada, e a partir daí o grande califado viria num segundo momento. Esta é a grande diferença de Al-Qaeda para o Estado Islâmico, que delimitou uma região chamada Califado. E ela tinha como objetivo também a retirada de tropas estrangeiras de territórios muçulmanos. Modus operandi principal da Al-Qaeda, ataque com artefatos explosivos. É interessante a gente entender isso para colocar isso no tempo. Este era o grande desafio da Copa do Mundo 2014. Deixou de ser o grande desafio para os Jogos Olímpicos 2016. Ou seja, interpretar a ameaça é fundamental. Faça um link com o que o Visacro disse ontem. Ela perdeu a eficiência de combate, ações da coalizão, eliminação dos seus principais líderes, corte do apoio financeiro, ela perdeu a sua eficiência de combate. E aí todo mundo esperava que, naturalmente, ela reorientasse as suas ações para o Sudoeste Asiático. No entanto, isso não foi visto até agora. Grupos estão surgindo no Sudoeste Asiático, aliados ainda ao Estado Islâmico, que eu vou falar isso mais para frente. Mas a Al-Qaeda, efetivamente, ter deslocado o seu centro de gravidade para o Sudoeste Asiático não ficou claro ainda. Ainda é uma possibilidade. E vou perder um pouquinho mais de tempo nesse último índice. Claros vínculos com a Irmandade Muçulmana. Quem não se debruça sobre o estudo do Oriente Médio, pouco conhece sobre a Irmandade Muçulmana. Vamos voltar um pouco na história. 1924, General Gamal Atatürk, presidente da Turquia, extingue o que existia do califado. E numa ação secularista, transforma a Turquia num regime ocidental. Proíbe mulheres de usar burca, determina que os homens façam a barba, muda a escrita e por aí vai. Engraçado que hoje o presidente Erdogan está na contramão do que o Atatürk fez, querendo estabelecer a Sharia lá. Coisas do Oriente Médio. Temos que estudar o Oriente Médio, conforme eu falei na introdução. Então, em 1924, o Estado Islâmico deixa de existir como Estado Islâmico. Desculpa, o Califado deixa de existir como Califado. 4 anos após, 1928, surge a Irmandade Muçulmana no Egito, que tinha como objetivo a interpretação fiel e restrita do que estava escrito no Alcorão, voltar a viver como Maomé vivia. 2 principais pensadores, Hassan al-Banna e Said Qutb. Vou repetir para que vocês estudem esses dois. Hassan al-Banna, Said com Y, Qutb. De uma linha de interpretação radical e fundamentalista do Islã. Chama atenção para isso. Fundamentalista não significa violento. Fundamentalista é seguir o que a religião prega. Temos fundamentalista no mundo cristão, temos fundamentalista no mundo judeu, nada de mal em ser fundamentalista. Quando esse fundamentalista começa a usar a violência para fazer valer a vontade dele, ele se torna um extremista. Aí se torna um problema. Ok? Então, em 1928, surge a Irmandade Muçulmana. Primeiro como embrião, e depois começa a criar voz ativa em determinados países muçulmanos e começa a se expandir. Começa a se expandir de tal forma que começa a incomodar o governo de Nasser em 1954. E Nasser transforma a Irmandade Muçulmana num grupo terrorista e ela passa à clandestinidade. Desde 1954, a Irmandade Muçulmana, Muslim Brotherhood, permanece na clandestinidade até que a Primavera Árabe destitui do poder o presidente Mubarak, um general que comandava o Egito. O Egito declara eleições livres. O partido aliado à Irmandade Muçulmana ganha as eleições livres, sobe, ascende ao poder, Morsi. Morsi permanece no poder durante 1 ano e 2 meses, é deposto, assume o general Sisi. Declara guerra à Irmandade Muçulmana, mata alguns dos seus líderes e a Irmandade Muçulmana volta à clandestinidade. Então vejam a história da Irmandade Muçulmana. E se tem uma palavra que define muito bem a Irmandade Muçulmana é resiliência. Então faço esse link da Irmandade Muçulmana com a Al-Qaeda. A Al-Qaeda tem esse espírito dentro de si, de resiliência. Não por acaso, com a morte de Osama Bin Laden, ascende ao poder al-Zahiri,
médico egípcio, seguidor de Said Qutb, que tem a linha de pensamento wahhabista enraigada dentro de si. Linha de pensamento wahhabista que também é a linha de pensamento do reinado saudita. No entanto, o reinado saudita e a Irmandade Muçulmana também não se bicam. Coisas do Oriente Médio. Vamos ver lá, por favor, para fazer mais sentido. Lá, por favor. Então, volta, por favor. Então surge a ideologia radical. Essa ideologia radical surge nas madraças. Se ensina a ser fundamentalista nas madraças. Então está arraigado no pensamento daquele jovem garoto que nasce a interpretar o Corão de forma escrita. Ok? Não quer dizer que ele seja violento, que ele seja terrorista. Ele é fundamentalista, interpreta o que lê. Para ele se transformar em extremista não é muito difícil. Uma vez surgida a ideologia radical, com a guerra do Afeganistão em 1989, um conselho é estabelecido, surge Osama Bin Laden. E aí, dentro do objetivo político da Al-Qaeda, como eu já disse para os senhores, é estabelecer núcleos ao redor do mundo, e depois esses núcleos vão se juntar e vão criar um grande califado. Então surgem grupos terroristas. Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e Al-Qaeda da Península Arábica ainda atuantes. Frente ao Nusra, que atuava na Síria, numa jogada muito sábia, deixou de existir. Declarou falência, juntou outros grupos e simplesmente mudou de nome. Passou a se chamar Jabhat Fatah al-Sham. Então, na Síria, estes são os representantes da Al-Qaeda agora. E outros 3 grupos, como o Abu Sayyaf, nas Filipinas, Boko Haram, na Nigéria, e Al-Shabaab, na Somália, com a queda da Al-Qaeda e a ascensão do Estado Islâmico, facções desses grupos declaram lealdade ao Estado Islâmico por interesse político, interesse financeiro, recursos, ou seja, deslocam a atenção e vão para quem está na crista da onda. Ok? Mas ainda possuem laços bem estabelecidos com a Al-Qaeda. Esses grupos, com uma capacidade de gerar lobos solitários. Essas são as ameaças provenientes da Al-Qaeda. E, em virtude daquela resiliência que falamos, não me surpreenderia se descobríssemos ainda células dormentes provenientes da Al-Qaeda. É um desafio que continua existindo. Então, reparem que eu procurei nessa ideia gráfica tirar aquela ideia de hierarquização. Então, este lobo solitário ligado ao Al-Shabaab, que na Copa do Mundo de 2010 resolve se explodir lá no Quênia, essa ordem não partiu da Shura, não partiu do Conselho Maior, foi algo que surgiu, que brotou, em virtude dele ter tido o mesmo ensinamento radical na sua origem. Então, aquela hierarquização existente na segunda e na terceira geração, na quarta geração, com a Al-Qaeda, deixa de existir. Claro está? Vamos tocar. É aqui uma representação gráfica da gente entender a Al-Qaeda no mundo em 2017. A Al-Qaeda está em azul. A Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Aqui o núcleo central da Al-Qaeda no Afeganistão. E o Lashkar-e-Taiba, principal proeminente da Al-Qaeda no Paquistão. Temos aqui o substituto da frente ao Nusra, frente ao Sham, atuando ainda na Síria. Al-Qaeda da Península Arábica, Al-Qaeda na Somália. Então, ela continua com a sua capacidade de gerar grupos regionais, com o objetivo de regionalmente ascender e transformar aquele país numa teocracia. Óbvio que esse objetivo se encontra-se bem debilitado atualmente, mas não morto. Embora não eficazmente como o Estado Islâmico faz, embrionariamente a Al-Qaeda já começou a desenvolver campanhas psicológicas e chamam a atenção para a revista Inspire, publicada online, e tinha como objetivo difundir técnicas e ideais radicais e extremistas. Não por acaso, uma de suas edições traz a matéria "Faça uma bomba na cozinha da sua mãe", onde ensinou os terroristas de Boston a fabricar um artefato explosivo se valendo de uma panela de pressão. Foi ensinado. Ok?
botei em amarelo porque esse é um slide que eu tirei de outra apresentação. Essa foi uma análise pós-ação, é como nós chamamos no Exército, uma atividade feita após uma operação militar. Então, essa foi a análise pós-ação feita após a Copa do Mundo 2014. Então, eu quero chamar a atenção para o número 11, objetos suspeitos abandonados. Essa era a expectativa de 2014, Al-Qaeda com explosivos. Então, nós intensificamos as ações para tentar achar artefatos explosivos abandonados. Então, 11 bolsas, mochilas, pacotes foram achados e, obviamente, não deram em nada. Mas as nossas atenções estavam voltadas para este cenário. Chama a atenção aqui para falso positivo para agente que é BRN6. Havia uma especulação que a Al-Qaeda tinha acesso a armas químicas, então aumentamos as medidas de antiterrorismo e identificamos 6 falsos positivos, pessoas que estavam fazendo tratamentos de saúde com radiológicos e ao entrarem em venos esportivas, em estádios, foram identificadas. Na verdade, era um tratamento de saúde. Isso mostra a eficácia das ações antiterrorismo, de transformar aqueles ambientes de jogos de futebol seguros. Ok? Coisa que não aparece. Coisa que, para quem vai lá assistir um jogo de futebol, não aparece, mas isso tudo, para o jogo que começava às 4 horas da tarde, começa a ser feito na madrugada do dia anterior. Pessoas em posição, trabalho de olhar debaixo do banco, um trabalho hercúleo para transformar aquele ambiente em ambiente seguro. A eficácia do combate da Al-Qaeda gera frutos, surge o Estado Islâmico. O Estado Islâmico surgiu com al-Zaghari quando, embrionariamente, ele estabeleceu um grupo terrorista no Iraque, chamado Jama' al-Tawhid al-Jihad. O ideal dele plantou a semente do Estado Islâmico. Ainda não tinha a ideia de ser no que se transformou, mas foi uma sementinha que ele plantou lá embaixo. Em 2003, se dá a invasão norte-americana no Iraque, com o objetivo de derrubar Saddam Hussein. Tira-se do poder um sunita, busca-se armas químicas, que não se encontram, coloca-se no poder um xiita, Lunik al-Malik. E aí a minoria sunita do Iraque começa a ser perseguida pela maioria xiita. Paralelo a isso, surge a Guerra Civil da Síria em 2011. Morre Osama Bin Laden, as tropas americanas são retiradas de lá em 2011. O Estado Islâmico começa a criar vulto, al-Zaghari morre, Abu Bakr al-Baghdadi ascende ao poder, se cria o Estado Islâmico em 2014. Então esse foi um caminho que ele veio, que se iniciou em 1999 com uma pequena semente. E foi intensificado por ações, erros estratégicos, podemos chamar assim, como a Guerra Civil. Lembro que quando a Guerra Civil da Síria eclode, o objetivo maior naquele momento era permitir que Bashar al-Assad, um xiita alinhado com o Irã, fosse destituído do poder. Então, alguns países europeus ainda viam aquilo com bons olhos. Vai acarretar na queda de Bashar al-Assad. Esse cenário mudou. Vinha na esteira de uma Líbia que tinha acabado de ser destituído do poder um ditador chamado Gaddafi. Ou seja, todo mundo esperava que esses ditadores caíssem. No entanto, o Estado Islâmico ganhou outra proporção. Até chegar em 2017 e culminar com o declínio do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, diferentemente da Al-Qaeda, por ter estabelecido um território chamado Califado, ele volta a se organizar conforme os grupos terroristas de segunda e terceira geração, conforme o IRA e o IETA. Então ele começa a ter uma estrutura hierárquica que se valendo basicamente dos principais generais de Saddam Hussein, que são colocados lá com experiência de combate, com experiência militar, muitos frequentaram escolas americanas, e eles são responsáveis por estruturar o exército do Estado Islâmico. Exército esse que diversas fontes revelam números diferentes, que variam de 30 mil a 100 mil. Entendível. Estamos falando de ponta da linha de quem combate, estamos falando de quem está treinando, estamos falando da estrutura que mantém o controle do território.
Eu lembro que, se formos levar em consideração o Estado Islâmico, um pedaço da Síria, um pedaço do Iraque, esse pedaço da Síria tinha aproximadamente 2.300.000 pessoas. O pedaço do Iraque tinha aproximadamente 4.600.000 pessoas. Se somarmos os dois, o Estado Islâmico foi um Estado com 7 milhões de pessoas. Imagine gerenciar um Estado com 7 milhões de pessoas, cobrando impostos, fazendo com que a vida funcionasse. Se necessitava de uma segunda linha administrativa também. Vamos computar esses homens? Então, basicamente, vamos interpretar que cerca de 50 mil eram força terrestre, frente de combate, e ascendia para 100 mil se levarmos em consideração toda a estrutura para que aquele Estado se mantivesse. Se criou um exército com dinheiro proveniente de assaltos, de reservas de ouro que o Iraque possuía, contrabando de petróleo para a própria Síria e para a Turquia, cobrança de taxas e impostos dos seus habitantes locais, ações bem realizadas contra o exército iraquiano, que foi muito bem equipado pelo exército americano, ou seja, indiretamente se criou um exército. E lembro, essa população de 7 milhões de habitantes, onde esse Estado Islâmico foi estabelecido, no início era favorável. Porque de um lado eu tinha Bashar al-Assad, alauíta, alinhado com a corrente xiita, com mãos pesadas em cima dos sunitas, ou seja, fujo de lá. Do outro lado, com a saída de Saddam Hussein sunita, ascende ao poder Lunik al-Malik xiita, que começa a botar a população sunita também em segundo plano. Ou seja, os sunitas convergem para a fronteira. Esses 7 milhões, no início, vinham com bons olhos o estabelecimento de um califado, de um Estado Islâmico. Obviamente, nesse processo, o Estado Islâmico perdeu a mão e começou a fazer as suas atrocidades, o que gerou a revolta da população. E na sua ideia de vender esta insegurança, o Estado Islâmico também começou a realizar atentados terroristas ao longo do mundo, e aí deu no que deu. Ok? Mas fiquem com essa ideia. No primeiro momento, o Estado Islâmico era bem visto pela população local, que estava sendo pressionada dos dois lados, tanto da Síria quanto do Iraque. Ok? O Estado Islâmico surge em 2014, pós-Copa do Mundo, ainda regionalmente falando, só tinha poder lá naquele núcleo central, na fronteira entre Síria e Iraque. Não por acaso ele estabeleceu duas capitais, uma Mossul e outra em Raqqa, uma em cada país, justamente para não conhecer aquela linha territorial que dividia dois países. Exatamente um ano após, em junho de 2015, ele faz uma ação onde 3 atentados simultâneos no mesmo dia ocorrem. Aí ele assume a sua capacidade transnacional. Deixa de focar simplesmente no Iraque e na Síria e demonstra uma capacidade de realizar atentados internacionais. Os senhores vão se lembrar muito bem dessa cena na Tunísia, um camarada que desembarcou na praia e saiu atirando num hotel, claramente treinado pelo Estado Islâmico para fazer aquela missão. Uma segunda ação que aconteceu no Kuwait, onde um homem-bomba entrou numa mesquita xiita e se autoimolou. Uma outra característica do Estado Islâmico, atacava companheiros de confissão religiosa islâmica, porém de outra corrente xiita, coisa que a Al-Qaeda não fazia, gerando uma maior divisão sectária no mundo muçulmano. E eu, particularmente, acho que esta terceira ação, que foi um camarada que entrou numa fábrica, matou o seu chefe e feriu outras 2 pessoas, foi uma ocasião de sorte, mas também entrou no pacote. Mas o que nós tiramos de uma situação de sorte é que o Estado Islâmico tem essa outra característica. Qualquer desgraça que acontece, ele fala que foi ele que fez, mesmo que não tenha coordenado aquela atividade. Então, neste dia aqui, o Estado Islâmico adquire a sua capacidade transnacional de realizar atentados. O Estado Islâmico, instituído em 2014, um ano depois, adquire sua capacidade transnacional. Então, ele tem uma capacidade de articulação transnacional, uma capacidade inegável de radicalização pela internet. Então, aquela campanha psicológica feita de forma embrionária pela Al-Qaeda ganha vulto. Estrangeiros com capacidade de produção de propaganda
viajam para o Estado Islâmico e começam a produzir em massa, campanhas que são divulgadas na internet, uma revista sua, de revista da BIC, relatórios são produzidos, ou seja, ele tem uma capacidade de influenciação midiática fantástica. Em 2017, com a eficácia, onde a Rússia começa a combater o Estado Islâmico, onde o próprio Estados Unidos começa eficazmente a bater o Estado Islâmico, isso só começou no segundo momento. No primeiro momento, a coisa aconteceu porque o objetivo maior era derrubar Bashar al-Assad, isso fica bem claro, são coisas do Oriente Médio. Então, a eficácia de combater o Estado Islâmico só veio no segundo momento, quando ele começou a ganhar proporções e realizar atentados na Europa. Então, o combate das grandes potências da coalizão começa a ter resultado. Naturalmente, agora, qual é o cenário que nós estamos vendo? Um deslocamento da massa de combate do Iraque e da Síria para o Afeganistão. Nós estamos acompanhando os atentados terroristas potentes acontecendo em Cabul, que não aconteceu até algum tempo atrás. Isso já é o deslocamento do Estado Islâmico, que está perdendo área de combate, para o Afeganistão e se juntando com o Talibã. Deslocamento de um pequeno grupo para as Filipinas. Estamos observando os asiáticos voltando para o sudoeste asiático. Então, basicamente, nas Filipinas, que existia um grupo chamado Abu Sayyaf, esse grupo subordinado à Al-Qaeda começa a perder potência. Um dos seus líderes, chamado Rapion, é recrutado pelo Estado Islâmico e começa a treinar um pequeno grupo chamado Mawat, grupo de bandoleiros, de crime organizado, de guerrilheiros que nunca tiveram um ideal radical, extremista islâmico, influenciados por esse camarada chamado Rapion, mudam a sua vertente e estão agora eficazmente atuando na cidade de Maravi. Então, aquele deslocamento que se esperava que a Al-Qaeda tivesse para o sudoeste asiático não foi visto até agora, ao contrário do Estado Islâmico, que está, sim, fazendo um deslocamento para lá. Na Síria e no Iraque surgem focos de insurgência. Começa a se combater, eles começam a ir para a clandestinidade, surgem focos de insurgência. Então, repare que a estratégia do Estado Islâmico inicial, que era estabelecer um califado, não deu certo, e ele começa a adotar a estratégia da Al-Qaeda, que é se dividir em pequenos grupos regionais. Inverteu. E o principal medo, principalmente da Europa, a exportação de foreign fighters. Aquela vista grossa que foi feita, porque eles estavam indo lá para combater Bashar al-Assad, quando se observou que eles voltavam com experiência de combate, voltavam radicalizados e voltavam para território francês e iriam fazer atentados em território francês, alemão, qualquer que seja, opa, não vamos deixar mais que eles se desloquem para lá. Se aumentou a eficácia dos grupos de segurança, dos controles de segurança dos países. Mas alguns já tinham ido. Nós vamos ver mais à frente que é uma quantidade significativa. Então, o grande medo agora é o que fazer com esses camaradas que foram lá, adquiriram experiência de combate e em determinado momento vão voltar, tendendo a ser radicais. E aqui um dado estatístico, meio acadêmico, sempre gosta de números. Vamos compartilhar com os senhores alguns números. De junho de 2014, quando se estabeleceu o Estado Islâmico, até fevereiro de 2017, quando ele começou a ser combatido eficazmente, 143 ataques terroristas aconteceram em 29 países. Estamos excetuando Iraque e Síria. Ok? O que acarretou 2.000 e poucas mortes. Então, os senhores observem que a quantidade de mortes é pequena. Conversava aqui com o coronel do Ceará. Só esse ano, em Fortaleza, foram 1.800 homicídios. 1.150. De janeiro agora, 3 meses. 1.150. Então, número pequeno. Número pequeno, mas a capacidade de espalhar o terror em 29 países gera a sensação de insegurança. Ok? Aqui uma fotografia atual, uma cena atual de um documento recém-lançado pela Geopolitical Futures, onde ele mostra, em setembro de 2015, em cinza mais claro, quem dava o apoio e em preto, quem efetivamente estava combatendo. Então, daí eu tiro aquele número, 30 mil para 100 mil. Daí a gente pode levar em consideração essas contas. Outubro de 2016, outubro de 2017, a realidade de hoje, janeiro de 2018.
Uma tendência é se transformar em focos de insurgência e se transformarem em grupos clandestinos no próprio Iraque e na própria Síria, em grupos insurgentes. E aí, se evadir para o Afeganistão, que já está acontecendo, e se evadir para o Sudoeste Asiático, que já está acontecendo. Essa é a visão de futuro do Estado Islâmico. Ok? Trago esses números recém-atuais também de uma publicação feita pela Soufan Center. Vamos nos concentrar aqui primeiro. Naquele número de 100 mil que nós computamos, nos valendo tanto de combatentes como de suporte, 40 mil eram de combatentes estrangeiros, provenientes de 110 países. Não estou entrando no detalhe se foi 1, 2, 3, 14 de determinado país. Chegamos num total de 40 mil, levantados 110 países. Principais países: Rússia, Arábia Saudita, Jordânia, Tunísia e França. Então, esse pessoal foi. E agora estão voltando, o que gera o número de returns. Mais ou menos 33 países são responsáveis por 5.600 que voltaram. Desses principais países, 400 da Rússia. Rússia, onde vai ter agora uma Copa do Mundo. Imaginem um cenário de segurança sensível que eles estão vivendo lá agora. Quem já comprou as passagens, bons jogos. Mandem um WhatsApp para nós. Arábia Saudita, 760. Jordânia, 250. Tunísia, 800. França, 302. Obviamente, França, estamos entrando numa União Europeia onde não precisa de passaporte para ir para qualquer lugar. Não falo França, mas estamos falando de União Europeia. Ok? Dados estatísticos para os companheiros do mundo acadêmico. Gostaria de chamar a atenção para isso. Tudo o que os pesquisadores e a imprensa ocidental fala da Síria é colhido de um observatório chamado Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Tudo. William Bonner, quando vai na televisão, os senhores, quando pegam dados estatísticos, foi produzido por este senhor aqui, Rami Abdul-Rahman. Este camarada é um opositor de Bashar al-Assad, ele é sunita, um militante enérgico, depois de ser preso 3 ou 4 vezes por levantar uma bandeira contra Bashar al-Assad, pediu asilo em Londres. Está em Londres há 13 anos. E de lá, 2016, ele sozinho criou o Observatório Sírio de Direitos Humanos e controla uma rede de WhatsApp por telefone que fornece números para ele e em cima desses números ele publica os seus relatórios e as suas análises. Não estou entrando no mérito se ele está mentindo, se os números são reais ou não. Mas quem é da área de inteligência sabe que se basear apenas em uma única fonte que controla a atividade de Londres, de pessoas que estão na Síria, é uma fonte tendenciosa e questionável. Então, quando forem pegar dados para fazer os seus relatórios, para fazer os seus estudos e as suas análises, se aprofundem de onde aquela informação está vindo. Grande chance dessa informação estar vindo daqui. Não estou dizendo que ele está mentindo, mas é tendenciosa. Ok? E aqui eu mostro a capacidade esplêndida que o Estado Islâmico teve de vender e fazer propaganda. Isso aqui vocês encontram na internet. Manual Guia do Mujahideen, que foi emitido em 2015. Como sobreviver no Oeste. Qualquer grupo de operações especiais, de forças especiais, tem os mesmos princípios, as mesmas técnicas de infiltração de como atuar no território estrangeiro. Espetacular documento. Espetacular documento. Eu tenho que tirar chapéu para, naquela divisão hierárquica do Estado Islâmico, para o bracinho responsável pela propaganda. Eles dão um banho. Quem já teve a oportunidade de ver os videoclipes que eles lançam são fantásticos. Dá vontade de pegar numa arma e sair combatendo. Este é um grande desafio que eu trago para provocá-los. Lobos solitários, extremistas radicais islâmicos ou atividades criminosas comuns? Nossos amigos da polícia vão entender o que eu estou falando. Um camarada de origem somali pega um cutelo e mata um militar apaisano atravessando a rua em Londres. Esse foi aquele camarada que fez o atentado quando completou 1 ano do califado. Ele invadiu a sua fábrica e matou o seu chefe. Invadiu a fábrica e matou o seu chefe. Arrancou a cabeça dele e enfiou na grade da empresa.
Um casal paquistanês, numa reunião de final de ano em São Bernardino, saca uma arma e mata todos os seus companheiros de trabalho. Um camarada entra numa boate GLS que ele frequentava e resolve atirar lá dentro. Se transforma em atos terroristas porque no momento que ele fez isso ele gritou Allahu Akbar. Matou uma pessoa, é um atentado terrorista, é um crime comum, só porque ele é de origem muçulmana. Isso é para a gente pensar a dificuldade que é entender esse problema. Ok? E aqui eu botei exatamente uma fronteira aqui para a gente entender. Aqui morreu um, aqui morreu um. Aqui morreram 15 ou 16, aqui morreram 40. Estamos falando de Europa, estamos falando de Estados Unidos. Acesso a armas. O acesso a armas na Europa é muito mais restrito. Os ataques são desenvolvidos com facas, com cutelos. Nos Estados Unidos, o acesso a armas é mais fácil. Não estou dizendo que não se consegue arma na Europa. Consegue, tanto é que o Bataclan aconteceu com fuzis AK-47. Mas o controle de armas repercute em quantidade de mortes. Isso é fato. Ok? Mas esse é o grande desafio. Pessoas que não são islâmicos na sua essência, fazem uma má interpretação da religião islâmica. Esse camarada não frequentava uma mesquita. Ele era de uma origem de uma família. Mas a má interpretação da religião islâmica faz com que ele potencialize um ódio social que ele possui. Esse é um desafio. Que gera a islamofobia, que é algo que não é bem visto, obviamente. Mas essa potencialização, por quem prega a religião de forma errada, potencializa um ódio arraigado contra um camarada, contra o seu chefe, contra os seus companheiros de fábrica, contra gays. Este é um grande desafio. Ah, está longe do nosso cenário. Mais ou menos. Quando nós fomos ver o massacre que aconteceu na escola de Realengo em 2011, Wellington de Menezes, fotos reais dele. É claro que ele tinha transtornos mentais, frutos de bullying das meninas que não davam atenção para ele. Tanto é que do número de mortes, a grande maioria eram meninas. É muito claro isso na nossa cabeça. Mas o acesso dele a computadores, a sites islâmicos, fez que ele potencializasse um ódio e realizasse um atentado. Isso aqui foi no dia que ele fez o atentado, ele tirou a barba. A gente percebe o processo de radicalização dele. Não frequentava islâmico, não frequentava mesquita. Trocou e-mails com companheiros de fábrica demonstrando adoração por Osama Bin Laden. Não estamos nem falando de Estado Islâmico, era na época da Al-Qaeda, 2011. É a potencialização de um ódio social. E aí os nossos grupos de inteligência, nossos organismos de inteligência que tem que estar monitorando. Vamos falar do Hezbollah, acelerando que eu já tomei um cartão vermelho. Hezbollah, uma organização complexa. Ela é um partido político, provedora de serviços sociais, tem escolas, tem instituições de caridade, tem hospitais. É um movimento religioso e tem um aparato militar de defesa que atua em paralelo das Forças Armadas libanesas. O Líbano está estável atualmente. Eu olho para o Líbano numa estabilidade como se fosse uma taça de vinho na quina da mesa onde nós temos crianças brincando. Está estável. Até que momento vai durar essa estabilidade, eu não sei, mas atualmente ele está estável. E repare, enfrentando uma estabilidade com uma população de 5 milhões de habitantes, menor que o Estado Islâmico, que tinha 7, e com 1 milhão de refugiados sírios. Nós recebemos 40 mil refugiados venezuelanos, estamos desesperados. Ele tem 1 milhão de refugiados sírios. Então, reparem a dificuldade do Líbano, que é gerenciar o seu território. Ele tem um presidente cristão maronita, porque a Constituição determina isso, Michel Aoun. Ele tem um premier, um primeiro-ministro sunita, filho do Rafik, ele também, que teve um episódio no ano passado que ele se refugiou na Arábia Saudita e foi impedido de sair de lá, renunciou, não renunciou, ele voltou ao poder, intendo do Oriente Médio para acontecer o que se passou lá, e um chefe do parlamento xiita. O atual presidente é de um partido de cristãos, os cristãos são metade a favor do Hezbollah, metade contra. O atual presidente Michel Aoun é cristão maronita aliado ao Hezbollah. Então, o Hezbollah não tem motivo hoje para fazer um atentado terrorista. Não tem. Ele está surfando na crista de uma onda, é um partido político. Ele é uma força militar, paramilitar financiada pelo Irã. O Irã injeta dinheiro e atualmente ele está em 3 frentes de combate.
está defendendo no Iêmen a milícia Houthi, está ajudando o governo de Bashar al-Assad com milícias e está ajudando o governo do Iraque contra o Estado Islâmico. Então ele está em 3 frentes de combate hoje, um potencial bélico fantástico. No entanto, devido à diáspora libanesa, ele tem claros vínculos com a América Latina. Por que eu estou dizendo isso? Ele faz atentado terrorista onde ele quiser, como já fez aqui na Argentina, que não assumiu. Então não tem vantagem política nenhuma hoje Hezbollah fazendo um atentado terrorista. Por isso que eu tenho dificuldade de olhar para o Hezbollah hoje e falar isso é um grupo terrorista. Eu tenho. O que não quer dizer que tenha laços de crime organizado, de lavagem de dinheiro, de venda de drogas, de compra de armas. Foi uma palestra de ontem. Tá? Mas hoje ele tem uma capacidade transnacional? Tem, graças a essa diáspora libanesa. Mas hoje, vejam bem, não tem essa vantagem de fazer um atentado terrorista e falar fui eu que fiz. Ele, assim como o IRA e o ETA de segunda geração, sempre foi hierarquizado. Então, quando a gente olha aqueles atentados terroristas translocados que são realizados por combatentes sunitas, se alguém achar aqui, por favor, me mande um e-mail, um atentado terrorista suicida feito por um xiita. É muito difícil, porque eles são hierarquizados. Tudo que acontece, que aconteceu, foi muito bem definido por um conselho de guerra que determinou que aquilo acontecesse. Então, exatamente por 80% da população muçulmana ser sunita e somente 20% ser xiita, fez com que eles ficassem mais controlados, tivessem um maior espírito de corpo, suas ações fossem mais bem pensadas. Tá? Então, é muito diferente o cenário de um grupo xiita de um grupo sunita. Um resumo, então, dos 3 grupos transnacionais que eu trouxe para os senhores. Estado Islâmico. Sua principal ameaça se reflete principalmente pela influência na radicalização e pelo aumento do número de foreign fighters. Volta aqui, por favor. Isso. Não. Aqui. Este aqui. Tendo em vista Obrigado. Tendo em vista a dificuldade para a sua identificação antes do ataque. Então, o Estado Islâmico é isso. Foreign fighters e autorradicalização. Estão perdendo território no Iraque e na Síria, mas ainda estão com uma capacidade transnacional arraigada. Hezbollah realiza ataques como forma de represália a eventuais ações de Israel contra Irã. Isso é interessante. Então, o embargo contra o Irã deixou de existir. É um objetivo nacional permanente do povo iraniano destruir Israel. O desenvolvimento da sua arma atômica continua em processamento, em ritmo mais lento, mas continua. Não tenho dúvidas que quando ele adquirirem a capacidade de montar uma bomba atômica, Israel, como já fez, vai levantar os seus caças e vai destruir as suas centrífugas. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. O dia que isso acontecer, o Hezbollah pode realizar um atentado terrorista como represália. Jogo de xadrez do Oriente Médio. E a Al-Qaeda, com o declínio do Estado Islâmico, a Al-Qaeda pode se aproveitar disso para recuperar o seu protagonismo internacional. Fazendo um resumo, eu chamaria a atenção dos senhores para esses 3 aspectos. Partindo para a fase final, algumas considerações sobre a conjuntura atual. Botei em amarelo porque isso aqui eu trago dos Jogos Olímpicos. Nós, militares, temos uma forma de planejar onde nós, após estudarmos o problema, chegamos às linhas de ações mais prováveis, isso tem mais chance de acontecer, e as linhas de ação mais perigosas. Se isso acontecer, o cenário é o pior. Então, passou a Copa do Mundo, entramos em 2015, começamos a nos planejar para 2016. Chegamos a essas linhas de ações mais prováveis. Ação única ou simultânea com artefatos explosivos improvisados em soft targets. Ação isolada de um indivíduo autorradicalizado. Era o que o mundo vivia. Boston, Bélgica, num museu na Bélgica, Canadá em frente ao parlamento, numa praça, aquela praia na Tunísia. Este era o cenário mais provável disso acontecer. Chegamos a essa conclusão depois de ficarmos um dia debatendo e estudando o problema. Como linha de ação mais perigosa, assassinatos seletivos com tomada de reféns, com o objetivo de prolongar o ato de terror e obter uma maior exploração midiática. Isso tinha acontecido em Mumbai, Índia, tinha acontecido num shopping em Nairobi, Quênia, e tinha acontecido na França, no Bataclan. E esta era a ação mais perigosa. Então, depois de um dia de planejamento, montamos nossas linhas de ações, íamos apresentar para o nosso chefe. À noite, depois de montar
de montar a apresentação, tomando uma cervejinha para relaxar, um estalo apareceu na minha mente. Se alguma dessas situações acontecerem, nós já perdemos. Nós temos que ser proativos e não reativos. Voltamos à doutrina, voltamos à mudança de ações da terceira geração para a quarta geração. Ficou claro? Então, se acontecessem essas ações, o atentado terrorista no ambiente de Copa do Mundo já teria atrapalhado toda a nossa mídia para o mundo. Nós temos que impedir que o atentado aconteça. Se ele acontecer, obviamente tem que ter uma capacidade de resposta, gerenciamento de consequência contra o terrorismo reativo. Mas o nosso principal foco era evitar que o atentado acontecesse. Ou seja, reúne todo mundo, vamos mudar o planejamento, está errado. E aqui é a grande ideia que eu quero deixar para vocês. Total preponderância da atividade da inteligência. É uma quebra de paradigma. Nosso maior esforço tem que ser na inteligência e não na reação. A reatividade mostra o insucesso. A proatividade é absolutamente impositiva na atualidade. Por isso, doutrinariamente, temos que falar de contra-terrorismo proativo antes que o atentado ocorra. Isso foi difícil de incutir na cabeça de muitos no início, porque a grande maioria vinha lá da outra geração. Como fazer isso? Extremamente difícil. Muda o slide, por favor. Extremamente difícil produzir esta quebra de paradigma nos nossos órgãos. Mas conseguimos. Uma agressiva campanha de inteligência. Então, temos que olhar para os nossos sensores, corretores de imóveis que estão alugando casa, que normalmente andam pela cidade, motoristas de transporte público que lidam com as pessoas no dia a dia, funcionários de hotel, de segurança, de faxineiros, eles têm que passar a ser os nossos olhos. Líderes religiosos que têm que entender da sua importância nas suas comunidades para se observar qualquer coisa estranha, passar essas informações para nós. Fazer isso aqui, eu até assumo para vocês que é um tanto quanto fácil chegar nessa população, sensibilizá-los de que eles são importantes. O difícil é gerenciar as informações que começam a vir desse banco de dados. Ter um banco de dados organizado, gerenciar as informações e capacidade para seguir aqueles indícios. Chamo a atenção que a grande maioria dos atentados terroristas que aconteceu na Europa, os perpetradores já tinham sido seguidos por equipes de vigilância, já estavam numa lista de potenciais terroristas. Equipes de vigilância seguiram esses camaradas, não identificaram problema nenhum, deixaram de atuar, o atentado terrorista aconteceu um período depois. Esta é uma dificuldade. E assim nós encaramos os Jogos Olímpicos de 2016 e foi o êxito que foi, com uma operação hashtag muito bem desenvolvida por órgãos de inteligência, pela Polícia Federal. É de suma e fundamental importância ter a capacidade para produzir inteligência operacional e explorar. Tudo bem, equipes de inteligência levantaram aquele potencial terrorista. A equipe de inteligência já cumpriu o papel dela. Passa a ser uma função dos grupos de segurança continuar a rastreá-lo para ver se ele tem um potencial para fazer ou não. Essa virada de quando deixa de ser inteligência e passa a ser missão de segurança é um caminho tênue, difícil de entender. Então, quando a gente observa um camarada aqui que estava fazendo uma missão de inteligência, a gente percebe pelo uniforme, acionou sua equipe para que realizasse o aprisionamento, entrosamento das equipes de instituições diferentes. Gerou na nossa operação hashtag, que era um potencial de desencadear atentados terroristas durante os Jogos Olímpicos, que não veio a acontecer. Sucesso. 8 estão presos hoje. Só a título de conhecimento, aqui um relatório classificado de organismo de inteligência americano, fatores envolvidos na detecção de atentados, agentes caracterizados, informantes, vigilância, dicas da população. 42%, 39% e 26%. Então, tudo vem da proatividade e dos sensores que são lançados. Assim tem que ser o combate ao terrorismo moderno. Vamos observar lá, aqui as fotos sobrepuseram. Pode tocar, por favor? Já passando para o nosso penúltimo slide. Reflexos para a inteligência nos dias de hoje.
Por favor, isso. Primeiro slide. Volta. Não, para frente, por favor. Isso. Imigração, principalmente síria. Volta por favor. Entrada de pessoas com ideais salafistas e um choque com a cultura brasileira. Quem está fugindo do conflito sírio e está vindo para o Brasil são pessoas de bem, estão fugindo de uma guerra. A grande maioria é cristão, eles não têm o objetivo de vir fazer atentado terrorista aqui. Agora, a partir do momento que a eficácia contra o Estado Islâmico começa a subir, nada impede daqueles foreign fighters se passarem por sírios e virem para cá. Então, temos que ter um controle na emissão de vistos, controle no recebimento deles aqui e por aí vai. E ele vem de um ambiente radical e se depara com uma realidade brasileira, de samba, carnaval e por aí vai. Isso pode chocar. Então, isso requer um acompanhamento de perto. Então, passa lá, por favor. As duas imagens que eu trago para vocês é isso. Volta um. Volta um lá, por favor. Mais um. Mais um. Isso. São combatentes na Síria que agora estão na Europa. Eles enfrentaram um ambiente de combate só. Ele sabe o que passa na cabeça dele hoje pelos rigores de uma guerra que ele passou. E ele pode se deparar com um mundo ocidental e ter sua cabeça abalada. Vai encontrar uma situação de desemprego, vai encontrar uma situação à margem da sociedade, vai enfrentar um caminho pela frente um tanto quanto custoso. Pode tocar? Mais um. Acompanhamento e recrutamento via internet. Órgãos de inteligência têm que fazer isso. A imagem que nós vamos ver são reais. Passa mais um. O camarada tatuou o símbolo do Estado Islâmico e botando fotos no Facebook com um moletom do Estado Islâmico. Então, isso aqui é real. Só que lembro que a nossa legislação não aborda a apologia ao terrorismo como sendo um crime, então ele pode fazer isso. Mais um. Acompanhamento de possíveis radicalizações em sistemas prisionais. Prendemos o pessoal agora da hashtag, 8 estão presos. Ele tende a fazer a sua doutrinação lá dentro do presídio. Isso acontece na França, isso acontece nos Estados Unidos. No Brasil, é uma tendência. No entanto, os nossos grupos do crime organizado têm uma grande pressão e um grande poder dentro dos presídios. Então, o próprio PCC, o próprio Comando Vermelho, dentro dos presídios, tende a eliminar qualquer camarada que começa a fazer um proselitismo religioso islâmico dentro dos presídios. Isso que acontece. A verdade é essa. Um dos 8 já foi assassinado dentro do presídio. No entanto, é uma realidade na França e nos Estados Unidos. E a grande religião que consegue entrar nos nossos presídios é a religião evangélica. O camarada, depois de preso, adere ao evangelho para organizar sua cabeça. Acompanhamento de criação de mesquitas em favelas nos grandes centros urbanos. Isso está acontecendo em São Paulo. Mais uma vez, não estou dizendo que a criação de mesquita é ruim. O problema é quem prega a religião se não estiver bem orientado. Ele vai para uma favela, encontra numa favela um cenário de desesperança, está à margem da sociedade, um cenário de desemprego, um cenário de falta de dinheiro. Se a religião islâmica for interpretada radicalmente, ela tende a ser violenta. É um cenário que nós podemos ter. E a associação do Hezbollah com grupos organizados, droga, armamento, lavagem de dinheiro. Temos uma comunidade libanesa, xiita, no Brasil considerável, maior até que no próprio Líbano. Ok. Passando para a parte final da conclusão, um slide apenas. Eu gostaria de trazer para vocês somente essas ideias. Combater o terrorismo é complexo. Requer estudo, requer entender o problema. Operações interagência é a pedra fundamental para a gente combater o terrorismo. Não adianta falar que é missão de polícia militar, que é missão do exército, que é missão da ABIN, que é missão jurídica, não é. Ou nós aprendemos a trabalhar junto, ou não adianta. A força vai ser fraca. Êxito é na atividade da inteligência. É onde tem que estar o foco, é onde nossos principais meios têm que ser carreados. E há a necessidade de criação de um Centro Nacional de Prevenção e Combate ao Terrorismo. Esse centro foi criado por ocasião dos Jogos Olímpicos, funcionou muito bem, instituições diferentes deram cabeçadas para aprender a trabalhar junto, aprendemos a trabalhar junto, no entanto, passou os Jogos Olímpicos e ele foi desfeito. Então, não esperemos que o crime organizado ganhe o vulto que está tomando no Brasil, não esperemos que um atentado terrorista ocorra para que a gente depois vá chorar o leite derramado. Então, existe o centro americano, existe o centro londrino, existe o centro espanhol. Muitos desses centros foram criados depois que o atentado aconteceu. Vamos ficar ligados para isso. Foi uma coisa que o Exército também fez muita pressão para que esse centro fosse criado ali subordinado ao GSI e integrasse as diversas organizações.
não obteve sucesso, surgiu ad hoc, funcionou nos Jogos Olímpicos, agora deixou de funcionar. Agora também entendo que terrorismo de quarta geração proveniente dessa matiz não é um dos nossos maiores problemas, a verdade é essa, é uma realidade. Ok, com isso eu termino minha apresentação, espero ter compartilhado alguma das ideias com os senhores, me coloco à disposição para dúvidas, se assim tiver. Temos tempo para algumas perguntas. Gracias, mi coronel Lawrence, por su presentación. Pasamos ahora a la ronda de cuestiones por parte de los colegios. Tenemos poco tiempo para los debates. Por favor, que las preguntas sean claras, precisas, cortas, concisas. Y levanten la mano los colegios que tienen questionamentos para el conferencista. Boa tarde, Coronel Lawrence. Só para ratificar aqui, realmente, essa campanha agressiva de inteligência nas Olimpíadas, ela ocorreu e a gente viu muitos resultados de ações de malas abandonadas que eram denunciadas pela população em todo o entorno ali do centro da cidade, principalmente. A minha pergunta é: o que o senhor atribui, já que atentados terroristas por muçulmanos radicais contra outros muçulmanos radicais em países predominantemente muçulmanos, eles ocorrem em alguns países, exemplo, Tunísia, Iraque, Irã, há pouco tempo. Arábia Saudita, não me lembro de terem ocorrido ataques a curto prazo. E não ocorre, por exemplo, em Dubai, por exemplo, ou em algum outro emirado. Já que em Dubai, quase metade da população ela é formada pelo Emirate, né, pelo Abiloc, e o restante, se não mais, por outros habitantes e muitos ocidentais. Acredito que seja devido à eficácia dos sistemas de segurança desses locais. Então, a Arábia Saudita é um lugar... A Arábia Saudita é predominantemente sunita, a população xiita é muito pouco. Eu não saberia dizer agora a percentagem da população xiita nos Emirados Árabes ou em Dubai. Não vou lembrar agora, não sei dizer, mas basicamente esse ataque que está havendo no mundo muçulmano, de sunitas contra xiitas, que é uma linha de ação do Estado Islâmico que não era da Al-Qaeda, facilita a derrocada do Estado Islâmico. Que ele é mal visto pelo restante da população. Então, nesses países, como, por exemplo, Dubai, nessa cidade, por exemplo, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, se tivesse que fazer uma análise agora em cima de uma pergunta, eu diria que é a eficácia do seu sistema de segurança. Temos 3 países inscritos para a questão. Mas tem uma população de imigrantes lá muito grande, muito afegão, muito indonésio, que viaja para lá. Ele é passível de ser radicalizado. Se tivesse que ter um fator preponderante, eu diria que são as forças de segurança locais. Temos 3 perguntas de países: Colômbia, México e República Dominicana. Adelante, Colômbia, para su questão. Por favor, seja breve e claro em sua pergunta. Boa tarde. Senhor, muito obrigado pela palestra. Aí, para os alunos da Escola de Guerra. Aí eu queria perguntar para o senhor a relação que está existindo, a parceria entre o Hezbollah e o primeiro comando capital na fronteira. Quais são as estratégias que eles estão implementando lá na fronteira para combater esse possível a resposta é militar ou talvez está fazendo uma resposta conjunta, ou seja, uma resposta do Estado mesmo. Muito obrigado. Cortou em determinados momentos, acho que se eu entendi bem, ele pergunta o controle de fronteiras para aumentar essa segurança. O controle de fronteiras eu incluo dentro das medidas antiterrorismo. Então, aumentar o controle de fronteiras de quem entra num país, da onde ele é proveniente, dessa informação ir para um banco de dados, isso é de fundamental importância. Agora, obviamente, nós estamos falando de Brasil.
Um país com uma faixa de fronteira terrestre de 15 mil metros. Se a gente falar, 15 mil quilômetros, desculpa. Se nós olharmos para Israel, fronteira de Israel, na faixa de Gaza, estamos falando de 40 quilômetros. E túneis subterrâneos existem, eles não conseguem controlar. Se nós olharmos para a fronteira do México com os Estados Unidos, estamos falando de 3 mil quilômetros. Não há controle. Nós temos uma fronteira de 15 mil quilômetros. Extremamente difícil o nosso trabalho de fazer um controle de fronteiras. Extremamente difícil. É pelas fronteiras que entram armas, que entram drogas, que entram descaminho, contrabando e por aí vai. Então, esta missão no Brasil é extremamente difícil de realizar. Essa é uma dificuldade que nós temos. Não sei se respondi ao companheiro colombiano. De acuerdo, Colombia. México, por favor. Volviendo a Colombia. ¿Satisfecha la cuestión en Colombia? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela resposta, coronel. Fico agradecido. Entonces pasamos a México. México, por favor, su pregunta. Acerca del terrorismo de tercera y cuarta generación. Pero hay una cuestión que es muy importante para mí específicamente. Por favor, pregunte en español. ¿Quién No haga la traducción. financia el terrorismo? ¿Quién financia el terrorismo? ¿Quién financia el terrorismo? Es decir, en la Guerra Fría había una cuestión que era de mantener el estado de las cosas con un comunismo, pero ahora el terrorismo es lo que se maneja. ¿Quién financia el terrorismo y qué intereses busca el terrorismo en Medio Oriente principalmente? Ok, obrigado. O financiamento do terrorismo é algo que o combate a este financiamento evoluiu consideravelmente. Então, estima-se que cerca de 80 milhões de dólares foram capturados de recursos financeiros provenientes da Al-Qaeda, o que fez com que ela declinasse esse potencial que ela tem de realizar um atentado terrorista. Agora, a gente percebe que um atentado terrorista, como o que é desencadeado na Europa hoje em dia, de pegar um veículo e sair dirigindo, não custa nada. Com $1.000 ele aluga um carro, aluga um hotel e faz o seu atentado terrorista. Atentados terroristas na Europa. Não precisa de dinheiro para fazer isso. Ele pode ter um cartão de crédito, passar um cartão de crédito e nem pagar depois e realizar o seu atentado terrorista. Agora, quando falamos de Estado Islâmico, por exemplo, veladamente ele faz dinheiro vendendo petróleo que ele tinha. E aí a própria Síria comprava petróleo, a própria Turquia comprava gasolina, comprava petróleo. E suspeita-se também que determinados objetivos quando o inimigo são xiitas, algumas potências sunitas possam indiretamente financiar com recursos também. Mas aí são suspeitas. Espero ter respondido sua pergunta. De acuerdo, México. Baje la mano, por favor. República Dominicana. Tenemos Chile aún inscrito, entonces, por favor, la cuestión rápida. Já hicieron caso, por fim? Sim. Boa tarde. Eu sou Carolina, da Escola de Altos Estudos Estratégicos. Minha pergunta é com relação a... Voy a hablar en español. Mi pregunta es con relación al Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que está basado en principios, como nos mostró en la diapositiva, de democracia, libertad, justicia e igualdad. Entonces, quisiera su opinión
si hemos estado quizás cometiendo el error de medir con parámetros occidentales una realidad de una parte del mundo que posiblemente sea totalmente diferente a lo que nosotros vivimos en Occidente. Gracias. Muito obrigado pela pergunta. A minha ideia como analista de inteligência foi somente trazer dados para vocês. Tudo o que nós temos hoje, quer seja na empresa, quer seja de dados numéricos para estudos acadêmicos, provém do Observatório Sírio de Direitos Humanos. Tudo, tudo. Não quero entrar no mérito se ele está mentindo ou não. Até acredito que não esteja, ele tem a sua rede, essas informações chegam a ele. Mas depois que você trabalha numa área de inteligência, onde você começa a fazer análise de inteligência, a experiência mostra que informações provenientes de uma única fonte tendem a ser tendenciosas. Então, por isso eu trouxe essa informação para compartilhar com os senhores, para que vocês se valham dessa informação para os seus estudos aí para frente. Foi somente esta a ideia, Carolina. Tenemos aún inscriptos Chile y El Salvador. Pregunto a mi coronel Silva y Cezedén si podemos seguir adiante debido al adelanto del tiempo, de la hora. Sí, adelante, Ricardo, por favor, que se hagan las preguntas que quedan pendientes. Entonces, adelante, Chile, ANEP, por favor. Completamente de acuerdo con las conclusiones, pero la legislación de los países es diferente, donde muchos de los nuestros, el tema de seguridad interior, que tiene que ver con el terrorismo, es acción propia de las policías. Usted propone como una creación de un Centro Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Permanente. ¿Cómo lo ve y cómo piensa que este se podría conformar, teniendo en consideración la imperiosa necesidad de que esto sea interagencial? Muchas gracias. Visualizo que este centro deva ter assentos para todas as agências, de tal forma que essas agências possam compartilhar as suas informações, compartilhar ideias que hoje, principalmente no Brasil, estão isolados em determinadas agências, e a partir daí desenvolver estudos e análises prospectivas com cabeças diferentes. Então, imagino que se a gente pegar hoje a Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e colocar numa mesma sala, num primeiro momento, vão ter uma dificuldade de trabalhar. Num segundo momento, vamos aprender a trabalhar juntos. Num terceiro momento, temos que ter bancos de dados juntos. Simplesmente botar as cabeças lá é um primeiro passo. E um segundo passo seria estruturar uma completa integração de bancos de dados, o que está em andamento no Brasil. No Brasil, a Política Nacional de Inteligência já foi expedida, a Estratégia Nacional de Inteligência já foi expedida, estamos agora aguardando o plano para que, efetivamente, todas as informações de inteligência sejam integradas. Então, a experiência americana demonstrou que criar este Centro Nacional de Combate ao Terrorismo ajudou também, num segundo momento, a combater o crime organizado, porque, naturalmente, as informações vão ser gerenciadas por um único local. Então, esta é uma ideia. Se no Brasil não vier com o foco de terrorismo, mas já vier com o foco de crime organizado, estamos caminhando nesse sentido. Era essa a ideia. Gracias. Adelante, El Salvador. Adelante, El Salvador, para su cuestión. El Salvador está con la mano arriba. Colombia también está con la mano arriba. Si Colombia no tiene otra cuestión, por favor, baje la mano. Boa tarde, Coronel. Nas operações das agências de combate ao terrorismo, qual seria a forma de integrar os esforços colaborativos e quais são as organizações que se devem anexar a esses esforços? Foi escalado para fazer a pergunta. É como o nosso SISBIM está estruturado. Acho que estamos falando que a solução para os problemas está numa campanha agressiva de inteligência e integrarmos órgãos de inteligência.
Todas as peças componentes do SISBIM devem estar neste centro integrado, devem estar integradas. Coronel Lawrence, por favor, o SISBIM eles não vão entender. O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto por diversos organismos de diferentes ministérios. A organização do SISBIM já é uma chave para que isso funcione perfeitamente. Eu lembro que aqui no Brasil, a magistratura ainda não está no SISBIM. Algo que pode ser aprimorado e melhorado também, pois é uma importante ferramenta de combate, não só ao crime organizado, como ações terroristas também. Temos uma mano arriba em Colômbia. Hay pergunta em Colômbia? Não, Colômbia, mano abajo. Entonces, não temos mais perguntas. Eu hago uma questão antecedente se tem alguma razão administrativa para falar a todos os colégios. Se ele fechar aqui, a gente faz para nós, não tem muito problema. Você podemos fazer a clausura? Un momento, Brasil, un momento. Antes de hacer la clausura, vamos a... ¿Me reciben bien? Fuerte y claro en Brasil. ¿Brasil me recibe? Fuerte y claro. Gracias. Vamos a hacer unos avisos para las próximas videoconferencias. El primer aviso es que las dos conferencias de Brasil serán remitidas mañana a las direcciones de correo que ustedes han mandado para el seguimiento de este seminario, que son diferentes a las direcciones de correo de los coordinadores nacionales del portal. Es decir, las vamos a enviar a las direcciones de correo del seminario. Y mañana remitiremos las dos conferencias que ha dado hasta el momento Brasil y los dos enlaces para que puedan ver los vídeos de esas conferencias. El segundo aviso es para el Colegio de Defensa Nacional de México. Falta porque remitan el listado del personal que participa en el seminario y que por favor lo remitan a Chile, a ANEPE, al coronel Duarte, que es el secretario del seminario y necesita ese listado para después hacer los correspondientes diplomas de asistencia al seminario. También quería advertirles de un cambio en las conferencias que tiene que impartir el CSDEN desde España, por motivo de los conferenciantes. El día 21 de marzo, la conferencia que se impartirá será la de radicalización y lobos solitarios. Y el día 4 de abril se emitirá la conferencia sobre grupos terroristas en Europa y la península ibérica. Discúlpenos por el cambio, pero ha sido debido a los conferenciantes que no pueden estar presentes en las fechas. Entonces, les repito, el día 21 de abril se impartirá la conferencia Radicalización y Lobos Solitarios y el día 21 de marzo, Radicalización y Lobos Solitarios. El día 4 de abril, la de grupos terroristas en Europa y en la península ibérica. El cuarto anuncio es que, por favor, los que se tienen que conectar a la videoconferencia sigan la checklist que se le ha remitido para evitar problemas de conexión. Y por último, durante la videoconferencia se han intentado conectar direcciones de correo que no estaban autorizadas y las hemos eliminado. Se ha intentado conectar una persona con el nombre de Jorge y desconocemos de cuál es su procedencia y cuál era su institución, con lo cual ha sido expulsada de la videoconferencia. Por los temas que se están tratando, creo que todas las personas que estén en la videoconferencia tienen que estar perfectamente identificadas y no podemos autorizar a que participe personal que no está autorizado. Por parte del CSD no hay ningún aviso más. Si no tienen ninguna pregunta, pasaremos a finalizar la videoconferencia de hoy.
Gracias, mi coronel Silva, de Brasil, de nuestra parte, todo enterado acá. Muchas gracias por la conexión a todos. Volveremos desde conferencia en Brasil, en la fecha de 5 de abril, con el coronel Viana, que va a hablar a todos ustedes. Mañana, la próxima semana, estaremos listos para la conferencia de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días en Iberoamérica y buenas tardes aquí en Europa, para España y Portugal. Desconectamos la videoconferencia. Muchas gracias, mi coronel, por su magnífica conferencia. Nós estamos saindo, então, do ar e nós temos alguns avisos para o nosso público aqui. Antes dos agradecimentos que vão ser realizados, por favor, pode proceder. Temos uma pergunta aqui ainda para... Sim, eu vi que tinha mais perguntas aqui, mas tinha que dar espaço para os outros e a hora já estava passando. Isso esse pacote aqui é um pacote contratado internacional, né? Tem hora, a partir do momento que nós ultrapassamos o horário, nós perdemos a prioridade e a conexão vai caindo. Então, deixei essa pergunta nossa para ser realizada aqui. Tudo bem. Meu nome é Wilson Nascimento, eu sou da UFRJ, do curso de Defesa, e na época das Olimpíadas, alguns jornais de grande circulação disseram que tinham ex-combatentes de Angola e do Congo atuando nas favelas, que eram ex-grupos de células terroristas. Aí a minha pergunta era para saber se essa notícia procede ou foi só para vender jornal mesmo na época. Cuidado com o que você lê. Não acredite em tudo que você lê. Pode ser mentira. Era uma grande mentira. Tá bom? Muito obrigado. Antes de passarmos para a fase dos agradecimentos, algumas recomendações. A nossa programação ela tem sido constantemente atualizada. Então, recomenda-se que sempre, na véspera, se verifique a programação. O nosso horário tem sido alterado para as 12 horas, o início impreterível das palestras, das conferências. Nós temos uma tolerância de 10 minutos para a assinatura da presença e posterior confirmação. Hoje foi houve um equívoco. A programação está sendo atualizada no portal da ESG. Por favor, consultem o portal da ESG com frequência para se atualizar sobre a conferência que vai ser ministrada e sobre procedimentos administrativos. Assim como estaremos atualizando constantemente com novas informações, disponibilizando links para que tenham acesso às informações constantes do seminário. Aqui à esquerda, na nossa saída, nós possuímos uma água e um café. Quando sairmos do auditório, dobrarmos no fundo do corredor, aqueles que desejarem, temos uma água e café, bem como os sanitários. Agradecimentos. Convido o excelentíssimo senhor general Estáquio, chefe do Centro de Estudos Estratégicos, para prestar os agradecimentos ao coronel Lawrence. Coronel Lawrence, em nome do comandante da ESG, General Jones, em nome dos colégios de defesa ibero-americanos, da Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos, e principalmente em nome da plateia brasileira que assistiu o evento, gostaria de realizar o agradecimento pela sua participação. Avaliando como um assistente dessa palestra, agora deixando o envolvimento institucional, eu avalio a sua apresentação como muito boa, né? Já tendo alguma experiência na área, fruto da nossa vivência profissional, a quantidade, o volume de informações, o nível, a profundidade, a qualidade dos dados passados por Vossa Senhoria aqui, creio que contribuiu bastante para os presentes. Claro que a minha avaliação individual, e aqueles que avaliam de formas distintas também. Nós teremos uma avaliação do evento, vamos fazer, acho que seria importante... A partir de... Vou interromper. Por favor. A partir de hoje, os senhores vão receber, a cada semana, uma pesquisa no correio eletrônico para avaliação. Por favor, é importantíssimo esse preenchimento. E, no final, uma maior com dados de infraestrutura, etc. Mas dados de cada palestra, a cada semana, porque se deixar para o final, vão esquecer, né?
Então, serão avaliados a cada semana. Então, a gente agradece essa participação, porque será importante na continuidade dessas atividades. Então, Coronel Lawrence, eu considero essa sua participação bastante proveitosa, né? Os dados fornecidos bastante atualizados, fruto da sua vivência profissional, fruto da sua habilidade também de comunicação. E fiquei muito satisfeito com a conclusão que você apresenta ao final da relevância da inteligência, porque eu passei por alguma coisa. Em 2005, eu servi no Gabinete de Segurança Institucional e fui designado como o representante do GSI na estrutura que foi montada de segurança para os Jogos Pan-Americanos de 2007. E nós fizemos uma visita à Brigada de Operações Especiais, não sei se você se viu lá na época, e nos foi apresentado um modelo de ação militarizado, basicamente, ações contra terror, né? E eu fiquei imaginando, quer dizer, tudo bem, isso pode acontecer, mas se isso foi empregado, é porque realmente o atentado já aconteceu. E a percepção que a gente tinha dentro lá do GSI, né, porque o GSI é a estrutura que tem sobre sua responsabilidade a ABIN, que é a Agência Central do Sistema de Inteligência, e a gente percebe que a atividade de inteligência é fundamental na prevenção. Então, a gente fica muito feliz quando alguém que participou e a própria maturidade institucional desses trabalhos interagências tem levado à conclusão de que realmente a atividade de inteligência é fundamental. A atividade de inteligência é complexa, é difícil, e pela sua peculiaridade, pelo problema do dado negado, pelo poder que a informação dá àquele que o possui, mas é um desafio se nós queremos que o Estado brasileiro atue em defesa da nossa sociedade. Então, parabéns pelo evento e ficamos felizes também com essa evolução. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 General, só me permita fazer um acréscimo aqui. Eu queria agradecer também ao Coronel Lawrence, porque ele estava, quando recebeu esse convite para realizar essa conferência, ele estava comandando uma unidade operacional, passando o comando, e depois estava nessa fase que está vivendo agora de preparação para ir para a Indonésia, onde ele vai ser o adjunto militar do Brasil lá. Então, ele interrompeu tanto a sua passagem de funções e a sua preparação para ir para a Indonésia para nos atender aqui. Então, muito obrigado por isso aí. Tá? Muito obrigado. Valeu mesmo, obrigado. Foi ótimo. Das atividades, muito obrigado. Até semana que vem. Meio-dia, gente, por favor. De olho no portal, hein? Tudo que está sendo passado aqui está lá no portal. Material, slides, vídeos. Os vídeos estão no YouTube, inclusive. Deve ter alguém aí aparecendo no YouTube. A lista de presença, quem não assinou ainda, tá passando aí, hein? Não, ontem não, a lista é só de hoje. Ontem não, ontem foi lá no credenciamento. As nossas estagiárias, os estagiários aqui estão com a lista de presença aí para ser assinada.